Todos bem-vindos, bem-vindas. Toda terça-feira vai ter um dia na semana, na realidade, a gente vai ter live. Na próxima semana, não está conseguindo. Na próxima semana, a gente vai receber a professora Carla Mena. É uma perita criminal lá do Sul. Ela é especialista em perícia de documentos. Então, assim, grafotécnica, olha que negócio legal, né? E aí a Carla vai participar aqui numa live com a gente semana que vem. Vai ser muito legal, vocês vão ver. Vai ser, assim, uma oportunidade muito legal. Então, preparem perguntas que vocês queiram saber sobre documentoscopia, né? A Carla é especialista nisso, lá no Sul. Uma grande amiga minha, ela virá. Além dela, nós temos a professora Aline Lobato, que eu estou quase fechando com ela. Ela é especialista em perfil de criminoso. Vocês já ouviram falar de criminal profiling? Né? Criminal profiling é uma técnica em que o profissional traça o perfil de serial killers. A professora Aline Lobato, ela fez mestrado e doutorado na Inglaterra nessa área. Ela é extremamente requisitada. Eu estou tentando fazer ajustar a nossa Agora agenda. sim. Oh, André, e agora deu. E eu estava aqui batendo papo com o povo enquanto você não chegava. Nossa, eu acho que foi a entrada mais difícil que eu tive. É muito mais fácil fazer ao vivo. Senhor, fala, caramba, eu mandei várias vezes o convite, às vezes dá uns pau, né? Coisa de internet, é só Jesus na causa. Bom, André Lozano, meu grande amigo, nós nos conhecemos no mestrado na PUC, nos identificamos muito, assim, por conta da nossa luta na advocacia criminal. O André é jovem, assim como eu, né? Eu sou jovem há mais tempo que ele, mas ele é jovem também. E um advogado militante na área criminal, uma pessoa de muito valor. E eu tenho um baita orgulho de ser sua amiga, de ter dividido aqueles corredores da PUC com você, e de termos conquistado aí o nosso mestrado juntos, né? Então, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Queria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre esse livro que você escreveu, O Populismo Penal. Sabe que eu nunca tinha ouvido falar disso, André? Até ler seu livro, né? Que afinal é brilhante, né? Muito lindo mesmo o seu livro, em todos os sentidos. Primeiro, agradecer aí, Andréia, pelos elogios. A gente acabou se conhecendo na PUC, logo no começo. A gente fez um grupo muito bom lá na PUC, porque um apoiava o outro, era bem gostoso. Então, assim, parece que nem parecia que a gente estava lá fazendo um mestrado, porque era um bate-papo muito gostoso, um dando dica para o outro. Peguei várias dicas da Andrea, né? Espero que também tenha dado dicas tão Com valiosas certeza, né? Não quanto tenha ela. dúvida. O João entrou agora na live, que é nosso amigo do mestrado também, João Taveira, né? Queridíssimo, João. Demais, lá do Pará. Nossa, aliás, o que eu tenho de amigo no Pará, eu acho que a gente acaba atraindo, né? E eu gosto muito do pessoal do Pará, é muito boníssimo. Mas a gente tinha um grupo muito gostoso, muito legal, que ia se ajudando. O João era um deles, o Regis, você, a Caluzinha, a Alessa, que um ia ajudando o outro e fez com que aqueles poucos anos parecessem semanas, né, de tão gostoso. Foi mesmo, maravilhoso. E, obviamente, até por conta dessa ajuda mútua, muito do que eu escrevi foi por conta de coisas que eu aprendi com todos vocês. Mas o populismo penal, ele surge justamente com a ideia de que se utiliza o direito penal, o sistema penal, de uma forma. Seria estranho falar que se utiliza de uma forma populista, né? Mas se utiliza de uma forma eleitoreira, para garantir uma popularidade ou de agentes políticos, comunicadores, para garantir audiência. Só que isso daí acaba fazendo com que todo o sistema penal seja corrompido. Então, imagina só, Andréia, quando um juiz ele quer aparecer mais do que o promotor, do que o advogado, quer se autopromover por meio de um processo penal. O que isso acontece? Acaba destruindo as bases do processo. Isso é uma das formas de populismo, mas a gente também tem aquela questão
que é muito utilizada no legislativo. Aliás, onde primeiro foi estudado esse fenômeno foi no legislativo, porque os políticos eles queriam utilizar o sistema penal para garantir votos. Afinal, é muito fácil, né? Você tem um problema, você fala, eu vou utilizar o melhor método, aliás, o método mais violento que eu tenho em mãos para resolver esse problema. Qual é? O sistema penal. Então faz uma lei aumentando uma pena, criminalizando uma nova conduta, ou tornando o processo mais rápido, a punição mais rápida, e você já deu um recado para a sua base eleitoral, já mostrou que está fazendo alguma coisa, sendo que, na verdade, nada foi feito. Então, assim, essa é a ideia inicial do populismo penal. E é muito interessante esses dois recortes que você fez, o legislativo e o próprio judiciário, porque a maioria das nossas leis, essas bem extravagantes, como, por exemplo, a lei dos crimes hediondos, né? A própria Lei Maria da Penha e também agora as recentes alterações do pacote anticrime, vem nesse contexto. Então, toda vez que acontece um crime grave, como foi esse do Henri, surgem as pessoas falando, vamos aumentar a pena do homicídio, vamos aumentar a pena não sei do quê. E fazem isso sem um estudo prévio, porque na realidade deveria partir de um estudo prévio de viabilidade disso. Se de fato aumentar a pena vai trazer o cumprimento das finalidades, que é a prevenção e a retribuição. Só que no Brasil não tem estudo. As coisas surgem para atender uma demanda. Então, todas essas leis vieram para atender uma demanda da população, querendo isso. E eles, para se manterem no poder, dão isso. Então, isso é uma forma de populismo, então, André. É exatamente isso. Aliás, uma das questões muito fortes no populismo penal, que é bem parecida nesse ponto com o populismo político, é a questão da anticientificidade. Então, não existe estudo científico anterior à elaboração da lei. Muitas vezes, as propostas legislativas elas são feitas de forma contrária ao que a ciência diz. Então, a ciência fala, olha, aumentar a pena não reduz a criminalidade, não reduz a violência. É preciso adotar outras posturas, é preciso, sei lá, por exemplo, precisa investir em iluminação pública, precisa melhorar a distribuição de renda, precisa combater uma cultura machista, uma cultura homofóbica. Como a gente pode fazer isso? Tem que fazer isso na escola por meio de propagandas e políticas inclusivas, mas não, isso daí demora primeiro, nessas propagandas, políticas inclusivas, educação inclusiva infantil, publicidade, tudo isso leva tempo e custa caro. Agora, uma lei é rápido, já está aprovado, não precisa, não gasta quase nenhum dinheiro, e você já deu um recado para a sua base eleitoral. Com relação a Maria da Penha, inclusive, é interessante a gente ver que é uma lei extremamente importante, é das poucas leis que ela pensa em prevenção. Só que, olha o que acontece, quando a gente colocou a Lei Maria da Penha, a gente só colocou a Lei Maria da Penha, como se a lei fosse mágica, como se, a partir do momento em que você promulga uma lei, que ela entra em vigor, as coisas deixassem de acontecer, como se a violência doméstica fosse parar. O pessoal fala, opa, agora que eu tenho que tem a possibilidade de ser imposta a medida protetiva, eu não vou mais agredir a minha namorada, a minha esposa. Então, vejam só, o Poder Executivo, ele se contentou com a entrada em vigor dessa lei. O Poder Legislativo ele não pensou em outros mecanismos legais para que isso fosse eficaz. Somente 10 anos depois que medidas como a Ronda Maria da Penha estão sendo efetivamente implementadas. E isso sim é capaz de reduzir a violência. Exatamente. A prevenção, né? E note que tem a lei penal tem essa característica da prevenção, né? Que é notificar a população de que tem uma lei em vigor e que ela tem consequências. E buscava a ideia dos doutrinadores de que isso, de fato, fosse repercutir nas pessoas que, com medo da pena, não delinquisse. E isso também é uma coisa interessante, porque também na prática a gente não percebe isso, né?
Eu sempre brinco com os alunos, o cara não vai sair para roubar, falando, não, peraí, deixa eu consultar o Código Penal, deixa eu ver quanto que é a pena. Se eu usar arma raspada, aumenta muito. Putz, então não. Então eu vou usar uma faca. A faca só tem uma causa de aumento. Então, assim, isso de fato, existe uma crítica nisso, né? Eu tô aqui com o Código Penal, né? Eu fico imaginando, o sujeito ele faz assim, olha, hoje eu acordei com vontade de delinquir, né? Deixa eu ver o que que eu vou Tem que ser fazer, bem o doutrinador, cardápio, né? né? Pronto, deixa eu ver aqui, eu acordei com vontade de delinquir, deixe-me ver qual vai ser o meu crime. Ah, olha, ó, abri aqui no artigo 231, tráfico internacional de pessoa para fins de exploração sexual. Ah, não, essa pena é muito alta. É melhor eu Não, procurar melhor outra não. pena. Ah, não, melhor, não, deixa eu ir para o auto obsceno. Não, pessoal, isso daí é brincadeira quando você fala isso. Eu, inclusive, costumo brincar e falar, olha, realmente a redução da maioridade penal vai resolver todos os nossos problemas. Quando É, alguém fala da redução da maioridade penal, eu falo, não, realmente está certo, porque somente pessoas maiores de 18 anos cometem crimes. As cadeias estão vazias, porque todo mundo tem medo de ser apenado, de cometer algum crime e ser preso. Então, simplesmente a gente não precisa de cadeia, a gente vai transformar tudo em Fundação Casa e FEBEM porque está tudo vazio. Pessoal, é sério, se essa prevenção pela ameaça de pena funcionasse, a gente não precisaria de. Não teria ninguém cometendo crime. A gente tem mais. Parece que depois da redemocratização tivemos mais de 800 novos tipos penais. Isso não reduziu a violência. Né? A própria lei de crimes hediondos, quando ela foi aprovada, houve um aumento da violência, não um decréscimo da violência. Então a gente tem que pensar qual é o. Isso daí é eficaz? Aumentar a pena é eficaz? Criar um novo tipo penal é eficaz? Ou existem maneiras melhores, mais eficientes para se combater a criminalidade? Obviamente, o direito penal pode ser um dos instrumentos, mas se for o único instrumento, a gente está perdido, porque já está demonstrado que não resolve. Só que a gente fica preso a uma ideia de 1700, 1800, que até agora não foi reformada, e inclusive o James Wilson, que ele é o pai da lei e ordem, ele fala, olha, eu acho que tem que aumentar a pena, porém isso daí não resolve. Não é isso que vai reduzir a criminalidade, isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, com que elas fiquem felizes. Então, ele utiliza o sistema penal simplesmente para pacificação social. A questão é, quando não dá certo essa pacificação social, o que acontece? As pessoas vão pedir mais pena, mais punição, e isso daí vai destruir todo o sistema jurídico, vai causar descrédito nas instituições, porque daí o problema vai ser a lei que não funciona, os políticos que são incompetentes, que fazem as leis só para se protegerem, o juiz que solta, o policial que não mata, e daí a gente vai estar apoiando que um sistema atue na ilegalidade. pois é, até o Henrique falou, né? Mas como que a gente põe as bases científicas em ação se isso não dá voto, né? Então, assim, na realidade, nós precisaríamos, olha que utopia que eu vou falar agora, hein? Precisaríamos de políticos que não trabalhassem só por isso, que trabalhassem por ideal. Mas a gente não está tendo esse tipo de político, lamentavelmente. A gente tem bons políticos, alguns se sobressaem, mas naturalmente que essas vozes não conseguem ecoar lá dentro. Então, é o que você falou da Maria da Penha, é uma lei que era extremamente importante que entrasse em vigor, trouxe essa coisa da prevenção dentro dela, né? No sentido de trabalhar a educação, disseminar informação acerca da violência, do prejuízo disso, colocar o agressor e a vítima em tratamento psicológico, porque é óbvio que uma relação que desemboca nessa situação de violência está doente. Isso é óbvio, né? Uma pessoa sã não vai bater na outra, né? Não vai se permitir apanhar, não existe isso. Agora, precisaria mesmo desse apoio, mas pouco disso foi colocado em prática. Então, colocou na lei, mas só instituiu as varas de violência doméstica e demorou para ter, não foi do dia para a noite. Foram anos até a gente ter várias varas de violência doméstica familiar. E a parte que era da educação não passou. Ficou lá meio que perdida na lei e não foi para frente.
Então, precisa haver mesmo esse trabalho. Só que é um trabalho mais lento, como você disse, né, André? Então, assim, eu vou trabalhar na educação da população, eu vou trabalhar na disseminação do conhecimento, do porquê a importância da gente trabalhar a estrutura familiar de um jeito melhor, né? De se educar emocionalmente para um relacionamento. Só que isso vai levar anos, não é do dia para a noite. Só que, por outro lado, se eu não colocar em prática hoje, não vai acontecer nunca. Então, é melhor que leve anos do que não aconteça dia nenhum, né? Então, assim, a gente no Brasil tem um sério problema de não trabalhar a educação. Veja que o atual, né, o governo que a gente vive hoje, retira a verba da educação, né, diminui concessão de bolsas para estudo científico. Então, a gente está caminhando, lamentavelmente, na contramão do que a gente está falando aqui, né, André? Lamentavelmente, Exatamente. né? E isso daí não é de hoje. A gente pega, por exemplo, o populismo penal, ele pode ser utilizado por políticos populistas? Pode. A gente tem o exemplo clássico do Bolsonaro, do Trump. Sim. Agora, pode ser utilizado por qualquer político. É interessante que o PT se valeu muito do populismo penal, o Alckmin se valia do populismo penal, o Bruno Covas, quando prefeito, ele se valeu do populismo penal. E se a gente for pegar o Bruno Porque é a Covas, via o mais Alckmin, rápida, né? Como você disse. mas o Bruno Covas, o Alckmin, eles não são políticos populistas. Pô, o Alckmin é o picolé de chuchu. Não, o apelido dele era picolé de chuchu. Como que você vai chamar uma pessoa que tem o apelido de picolé de chuchu de populista? Não dá. Agora, só que ele utilizava do populismo penal pela questão eleitoreira, porque realmente era rápido. Então, ele, quando a polícia matava um monte de gente, não, quem não reagiu sobreviveu. Pô, isso daí não é uma frase de um governador, de um chefe de governo falar, de uma pessoa que está lá para garantir a legalidade, estimulando a violência policial, construindo mais cadeias, estimulando cada vez mais a repressão. Porque realmente é muito difícil você lutar contra esse sentimento de insegurança. Um sentimento de insegurança que é muito estimulado pela mídia. Porque, sejamos sinceros, o crime vende, não é? E os políticos, eles estão lá para responder para responder aos anseios sociais. E quando a gente fala de populismo penal, quando a gente fala do que funciona, a gente tem que pensar também que estamos na academia, que estamos estudando sobre isso, mas muitas vezes o político, ele é um leigo. Aliás, na maior parte das vezes, ele é um leigo sobre o assunto que ele trata. Muitas vezes ele é especialista no assunto. Então, pega, por exemplo, o Geraldo Alckmin, é médico. Ele pode entender muito de medicina, mas de direito penal, ele precisa dos seus assessores. E, obviamente, ele vai ter assessores especializados e não especializados. Vai ter assessores que estão na segurança pública e têm o conhecimento daquela criminalidade que está próxima deles, mas eles não estudam o fenômeno. O problema é a gente pegar essas pessoas como especialistas, né? Um advogado criminalista, por exemplo, ele não é especialista em segurança pública necessariamente. Não. Um juiz também não é especialista, assim como um delegado, promotor. Segurança pública está muito além da questão da legislação penal e da legislação processual penal. Agora, o que dá voto é a legislação penal e processual penal. Você fala, olha, eu vou colocar, por exemplo, como ocorreu em Imbu, uma Casa da Mulher voltada para o atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade por conta de violência doméstica, na qual elas têm acesso a palestras, elas têm acesso a capacitação profissional, eles fornecem um apartamento para quando a vítima é agredida e não tem para onde ir. Isso daí foi feito em Budas Artes e conseguiu reduzir para zero o número de feminicídios. Vejam só que é uma coisa que não teve tanta repercussão quanto a aprovação de uma lei. Né? Por exemplo, quando aquela menina no Rio de Janeiro foi estuprada por diversos homens e isso acabou indo para as mídias sociais. Realmente é um ato atroz. É absurdo que aquilo tenha acontecido. Porém, não é aumentando a pena desse tipo de crime ou criando uma qualificadora que esse tipo de conduta magicamente vai deixar de acontecer. A gente precisa mostrar para nós homens que o corpo da mulher deve ser respeitado. Né? E isso daí vem desde criança.
É um Verdade. trabalho que tem que ser feito desde a escola. Eu lembro que quando era criança, não se falava não se falava em reciclagem. E daí, quando criança, começou-se a fazer um trabalho. Então, na escola, a partir de determinado ano, os professores ensinando palestras sobre isso, né, aquela forma de ensinar, inclusive lúdica. E hoje, a maior parte dos meus amigos, eles separam o que é reciclável do que não é. Mas veja só, demorou 20 anos para a gente É o que eu entender. falei, é uma trajetória longa. Então, assim, a solução da criminalidade não está em leis mais duras. A Cris, uma aluna minha, até comentou aí que o vigiar e punir do Foucault está aí que não nos deixa mentir, né? Se você olhar a legislação americana, por exemplo, que as pessoas sempre falam, né, dos Estados Unidos, lá tem até pena de morte em alguns estados, e a criminalidade lá é menor? Não é. Porque não É funciona o como país que nós mais tem preso. estávamos brincando, né? Que o cara vai lá olhar no código para ver a pena, para ele falar, não, esse aqui eu não vou fazer. Não tem isso, né? Então, assim, não é dessa maneira que a gente trabalha. Eu penso que a educação, sem dúvida alguma, é a base da gente ter um futuro que, de repente, nem eu nem você vamos ver. Mas, pelo menos, para deixar para os nossos seguintes, né? Para nossa futura geração, uma realidade mais segura, melhor de viver, respeito com o próximo, com o direito alheio. Então a gente tem vivido uma época de egoísmo, as pessoas estão preocupadas com ela. Ela tem que chegar no horário, ela tem que passar na sua frente. Então a gente percebe em pequenas atitudes. Isso é uma violência. É uma violência diferente, mas é uma violência. Então, assim, Eu quando eu digo não furo a fila, não é, André? Uma violência, é um tipo de violência, né? Fazer valer a minha é uma vontade acima do outro. é uma imoralidade. E assim, o crime o crime ele não deixa de ser uma imoralidade. O que a gente tem que pensar é, primeiro, a gente quer uma sociedade também que não tenha crimes, porque o que você falou, a violência está na nossa sociedade, a gente tem que pensar em cada um de nós, mas a gente também tem que pensar qual é a sociedade que a gente quer. Porque é um pouco de utopia a gente pensar em não ter crimes, André. Ah, sim. Eu acho que isso aí é demais. Acho que A não vai chegar nisso. gente pode reduzir para níveis aceitáveis, porque o Brasil é um país muito violento. É um Muito. país em que a criminalidade é muito grande. Agora, é possível reduzir para índices aceitáveis. Até porque, como você falou da sua aluna, A Cristiane, Cris Poli, é. a Uhum. Cris, a Cris falou do Vigiar e Punir, a gente quer um mundo panóptico, a gente quer um mundo extremamente vigilantista, por Não. exemplo, como o do 1984, do George Orwell, o do Nós, do Zamiatin, em que as casas elas são transparentes e você tem autorização uma vez por semana para baixar as cortinas durante 1 hora. Todo o resto do tempo você está sendo visto. Então, Não. nós Tipo o Big desejamos isso. Brother, né? Eu quero viver num Big Brother eterno. Exatamente. Até que ponto isso é viável e isso é benéfico? Porque esse controle exacerbado que muitas pessoas querem também pode não ser benéfico, até porque alguém vai estar no poder. E essa pessoa que está no poder, ela pode utilizar o sistema penal para controlar as demais. Né? Lembrando que é uma coisa que o Ferraioli fala, que os horrores, a história das penas, é muito mais triste do que a história dos crimes. Ou seja, o Estado combatendo o crime, ele causou maiores atrocidades do que os criminosos. Isso daí a gente não precisa ir muito longe. A gente pode ir para o nazismo, pode ir para o fascismo, para as ditaduras latino-americanas, para o stalinismo, pode ir para a China maoísta, em que é o Estado supostamente combatendo a criminalidade de uma forma vigilantista que acaba causando horrores maiores do que o próprio crime. E aí valida algumas ações. Então, por exemplo, na semana que aconteceu aquela situação do Jacarezinho, eu vi inúmeros posts escrito a seguinte frase, me chocou demais. Não foi chacina, foi faxina. Aí eu fiquei pensando assim, nós temos pena de morte no Brasil? Eles entrarem na comunidade que não é território deles, é território de quem mora lá. Então, se eles queriam entrar lá, era, a meu ver, era necessário uma programação melhor, um acesso tático diferenciado, para que não morresse ninguém. Para que eles, nem policiais, nem pessoas que moravam lá.
que eles retirassem da comunidade os transgressores e levassem presos para que respondessem processualmente por seus crimes. Esse é o mundo que eu visualizo. Agora, a partir do momento em que há um ato de violência contra a polícia que estava entrando no território que não era dela, volto a dizer, né, que precisava de um suporte tático melhor, e morreu um policial em serviço, isso é muito triste. Eu não gostaria que ele tivesse morrido. Eu fico extremamente chateada por ele, pela família dele, né? É um profissional, ele estava lá fazendo o trabalho dele. Então, assim, ele não merecia ter tido aquele fim, hipótese alguma, não justifica, nem legitima o que aconteceu com ele. Porém, também não legitima as demais mortes que lá aconteceram. Então, eu fico pensando, André, que isso também é uma forma de populismo. Então, quando morre um policial, a gente fica extremamente chateado, você não tenha dúvida. A gente fica pensando, puta merda, né? Podia ser eu, podia ser alguém da minha família. Claro que eu me sensibilizo. Mas, por outro lado, eu também me sensibilizo com as mães dos outros que foram mortos, que também não gostariam de ter visto seus filhos serem massacrados. Então, eu penso, às vezes, não só na pessoa que foi, mas também naquilo que ficou para as crianças que estavam naquela comunidade e que viram esse terror todo, que souberam das pessoas que morreram assim. Como isso vai repercutir nessas crianças? Né? Será que eu terei mais adultos com horror à polícia, né? Lá dentro, achando que matar o policial legitima? Então, assim, tudo que a gente faz gera um efeito, né? E pensando no nosso direito penal, não existe pena de morte. Isso é uma realidade. E eu também não sou favorável a ela. Mas eu não sei, eu não sei o que você pensa disso, mas eu fiquei horrorizada com tudo aquilo que aconteceu e com a população legitimando as mortes que lá aconteceram. Eu acho que você falou assim, ó, isso daí também é populismo. E realmente, a gente pode ver o populismo, aliás, em 3 momentos. No primeiro momento, o policial sendo influenciado pelo populismo penal, pelo seguinte, o policial que entra lá, ele vive na mesma sociedade que a gente, ele está contaminado por esse maniqueísmo do nós contra eles. O policial herói. Pessoal, o policial não é herói. O policial é policial. Se você quiser um herói de filme de ação, você tem que procurar o Brinquedo do Comandos, assistir um filme, uma série, Marvel. Isso é herói. O policial, ele tá lá para cumprir a lei. O policial que não cumpre a lei, ele não é um bom policial. A polícia, ela tem que ir para prender. Quando a polícia mata mais gente do que ela prende, há indícios de abuso da força letal. Tem um índice internacional que fala quando morre mais de 10 civis para cada um policial, uma proporção maior do que 10 para 1, há indícios de uso da força letal de forma injustificada e de execuções. O que isso significa? Que um número aceitável, não é que é bom, é aceitável. É que se um policial morrer, 10 civis morram. Os índices no Brasil são muito maiores que esses. A gente tem índices de... salvo engano, no ano passado, eu fiz essa conta, a gente estava em 23 civis mortos para cada policial. O que é um número absurdo, ou seja, mais de 2 vezes o que é aceitável. Quando eu digo aceitável, eu não quero que o policial morra, eu não quero que civil morra. Mas, infelizmente, quando a gente está falando de conflito com a polícia, é possível que isso aconteça. Eu não duvido que algum policial ou alguns policiais tenham atuado em legítima defesa lá, próprio de terceiros, inclusive, que eles tenham atuado dentro da legalidade. Mas eu duvido que todas as mortes tenham ocorrido dentro da legalidade. Por quê? Porque esses policiais também estão imbuídos de um sentimento maniqueísta por conta do populismo penal, em que eles são bombardeados por comunicadores e por políticos falando que policial bom é o que mata. Por outro lado, um outro momento em que são as pessoas falando, não, mas tá certo, tem que matar mesmo. Tem que matar mesmo, tem que... matou foi pouco, fez uma limpeza, não foi chacina, foi faxina, não. Isso daí também é um efeito do populismo. Muitos comunicadores e muitos políticos elogiando isso. E no terceiro momento, a gente tem o populismo penal, que é um populismo penal de esquerda. A gente tem que lembrar que existe uma esquerda punitiva, e existe um populismo penal de esquerda, que diz que tem que punir aqueles policiais a qualquer custo. Tem que punir os policiais, sim, desde que eles
tenham praticado a conduta, desde que haja o devido processo legal para responsabilização individual. Não foi possível chegar à responsabilização individual. Infelizmente, esse policial que matou deve sair impune. Por quê? Porque não foi provado. Agora, isso não impede da gente responsabilizar o governo do Rio de Janeiro, responsabilizar os políticos que utilizam esse tipo de discurso e também de procurar meios de um controle aos comunicadores. Não tem cabimento um programa como Cidade Alerta, por exemplo, como Brasil Urgente, passar no horário nobre. Verdade. No Mas é porque Uruguai, vende, né? A população gosta, André. A população gosta desse jornalismo, né? Então, assim, se tem, é porque a gente usa. A gente, que eu digo, não eu, né? Porque eu nem assisto esses canais. Mas, de todo modo, a população gosta disso, né? E isso também tem uma grande ligação com aquilo que a gente já viveu no passado, século XVIII, XIX, que as execuções eram feitas em praça pública para que as pessoas pudessem assistir e aplaudir. Então a gente tem isso enraizado, mas eu penso que nunca é tarde para a gente alterar esse posicionamento. A gente tem facções criminosas, tem bons policiais, e eles não merecem morrer. Então, essa não mesmo. manipulação que você falou acaba expondo esses profissionais a um risco desnecessário. Então, aqueles que coordenaram aquela ida até aquele morro são responsáveis indiretamente por conta dessa morte desse policial, né? Porque a gente precisa Exatamente. de responsabilidade. Quer dizer, eu quero sair na foto e aí então eu mando um grupo de policiais lá. Será que aquilo foi bem coordenado, foi bem orientado? A gente vai saber disso nos próximos dias, se tiver uma apuração correta. Se tiver, né? Então, E assim, veja só, Andréia, acabam expondo essas pessoas, esses trabalhadores, a um risco, né? Que não merecem, são bons seres humanos, são pessoas do bem. Então eu penso nesses lados todos, sabe, André? Quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando da responsabilidade que tem aquele que determinou que eles lá fossem. eu concordo com você e tem uma coisa muito importante do que você falou, que é justamente o policial se colocando em risco. Quando o policial mata, ele está se colocando em risco. O uso da força letal ele tem que ser utilizado de forma progressiva, não é porque alguém achou que deveria. O uso da força letal tem que ser usado de forma progressiva para proteger a vida de todos, inclusive do policial. Então, Exatamente. quando o policial antecipa o uso da força injustificadamente, ele está se colocando em risco. Ele não só está se colocando em risco, como está colocando a vida de outras pessoas em risco, entre elas do possível criminoso, mas também de outros cidadãos que estão ao redor. E está colocando a própria vida em risco. Com isso, nós também perdemos mais policiais. E vamos pensar de uma forma capitalista, vamos esquecer a parte humanitária da vida. Aquele policial que nós treinamos, que nós investimos, que nós capacitamos, demos uniforme, equipamento, todo esse treinamento, quando ele morre, vai ser perdido. Então, assim, eu estou esquecendo a forma humanitária para pensar bem da forma capitalista de, ó, então, é número, é dinheiro. Quanto dinheiro não se perde por conta de um policial morto? E, obviamente, eu acho que seria até grotesco eu falar que a gente tem que pensar sobre dessa forma, porque eu acho que a parte humana é muito mais importante, porque esse policial vai deixar uma família, muitas vezes vai deixar uma esposa, vai deixar filhos, e não pensem que a corporação vai pagar uma pensão esses policiais. Aliás, a Marielle foi morta, uma das hipóteses da morte dela é que tenha sido por questão política, porque ela atendia policiais e estava crescendo a sua influência política dentro da base de políticos que utilizavam esse discurso de violência, sendo que a Marielle ela fazia qual atendimento? Olha, eu vou trazer aqui esses policiais que ficaram, que foram feridos e não podem voltar a trabalhar, trazer essas famílias de policiais que perderam um ente querido para conseguir uma indenização, para conseguir uma pensão. Porque muitas vezes as pessoas ficam a ver navios. Fica, porque a família Né? também fica desestruturada. A gente perder um parente é muito doloroso, né? Ainda mais o arrimo de família, que geralmente o homem é nessas famílias, né? E aí, faz como, né? Então, assim, a gente deseja que todas as pessoas sejam bem atendidas, né?
É isso que às vezes as pessoas confundem na nossa profissão, André. A gente não defende o que é errado, a gente defende que a lei seja aplicada. A lei que nós temos, que ela seja aplicada. E como diz o ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então a lei para o meu amigo, a lei para o meu inimigo, a lei para todo mundo é essa que a gente tem aí, é a que está posta. E é essa que a gente gostaria que fosse aplicada. Antes da gente encerrar nossa live, que eu sei que você vai dar aula, né? O Rafael perguntou acerca se você podia explicar a relação da teoria das elites com o populismo penal. Se você, nós não falamos sobre isso. Ah, certo. Eu vou tentar explicar aqui brevemente, né? Porque Dava uma bem live, né? Quando eu vi a dava uma pergunta para isso live. aí, dava uma outra live. A gente até Mas deixa isso como um chamariz para a próxima, André, porque assim, eu quero repetir isso mais vezes aqui no meu Instagram, da gente discutir temas científicos com a nossa comunidade, com a minha, com a tua, e com as outras pessoas que às vezes não conhecem nada da área, está na nossa rede e acaba gostando desse jeito leve que a gente fala de direito penal. Tanto você quanto eu tem o mesmo padrão, né? Que é explicar o direito penal descomplicado, como qualquer pessoa entenderia numa linguagem acessível. Então é legal a gente fazer essas lives para trocar essas ideias, né? Mas responda sai do aí e academicismo. deixa o Rafael com vontade da próxima que a gente vai fazer. Vamos lá, olha, a teoria das elites, ela é uma teoria dentro da democracia que eu não concordo com ela, mas ela foi utilizada inclusive para sustentar o fascismo. O que ela diz, né, o que o Pareto, o Mosca dizem? Olha, a democracia, ela funciona da seguinte forma: um povo ele vai escolher a elite que vai governá-lo. Dentro dessa perspectiva, existem diversas elites brigando pelo poder e as massas escolheriam uma das elites que as governa. O populismo penal ele entra justamente na questão eleitoral. Essas elites elas precisam demonstrar preocupação com o povo na disputa entre elas. E com isso, elas utilizam uma linguagem que atinja a todos, uma linguagem que cause emoção para fazer com que o povo é, apoie uma dessas elites, mesmo que os interesses do povo sejam contrariados. Porque muitas vezes as propostas das elites elas servem não para garantir o bem da população em geral, mas sim para garantir o bem e a prosperidade dos membros dessas elites. Então, por exemplo, a gente pode utilizar o direito penal como cortina de fumaça. Enquanto eu estou falando sobre punição, sobre redução de garantias, sobre aumento de penas, e falando que eu vou tomar medidas contra a impunidade, e as pessoas me apoiam, de outro lado, eu faço uma reforma da Previdência que vai tirar que vai tirar direitos de muitos trabalhadores, inclusive daqueles que estão votando em mim. Só que a pessoa, aquele trabalhador, aquele cidadão que votou em mim, ele votou por conta das minhas propostas populistas dentro do direito penal. E ele não olhou para a questão previdenciária. Então, o direito penal nesse sentido, o populismo penal nesse sentido, é utilizado como cortina de fumaça e como armadilha para que as pessoas votem em grupos que defendem interesses que não os dele. Entendi. É bem um tema bem complexo, né? Mas você conseguiu sintetizá-lo aí de um jeito prático. Bom, André, foi uma delícia conversar com você. Na realidade, eu gostaria muito que a gente tivesse outras oportunidades, mesmo assim, fora, né? Daqui da internet, porque a gente sente falta disso. Quando a gente começa a conversar, não tem fim, né? E aí o assunto rende que a gente não quer nem encerrar ele, a gente quer ficar aqui até amanhã falando, né? Mas foi um prazer receber você aqui. É muito gostoso poder trocar essas ideias, né, com você. A gente tem um pensamento muito próximo um do outro, né? E a gente conseguiu falar de política, falar de populismo, falar de direito penal, de até finalidades do direito penal, tudo muito assim, né? De um jeito bem tranquilo em 40 minutos. Então, foi uma delícia. Vamos marcar mais vezes, né? Para a gente poder falar de outros temas. E desejo a você uma boa aula, aos nossos queridos ouvintes aí também uma boa aula, né? Para eles que também vão entrar em aula daqui a pouquinho, né?
E, enfim, fico aqui às suas ordens sempre, Dé. Aliás, obrigado pelo convite. Sempre que puder, estarei aqui. E queria parabenizar também por fazer esse espaço. O Felipe Neto criticou a questão do academicismo na semana passada, e a gente vê que é justamente isso, André, que você está trazendo para cá. Trazer de uma maneira fácil das pessoas entenderem e acessível a todos que querem entender um pouco mais sobre o que a gente discute na academia, para que as pessoas possam adquirir conhecimento e não adquirir aquela informação fácil e barata. Viciada, né? Na maioria das vezes, uma informação viciada. Então, as pessoas têm uma imagem ruim do direito penal que não conhecem, não sabem para que serve. Então, a gente está fazendo com isso, divulgando para que serve, quais são as bases do direito penal, do processo penal, quais são os nossos direitos, as nossas garantias e por que é importante defendê-las, né? E para quem tiver interesse, eu postei nos stories, né? O livro Populismo Penal do André Lozano tem lá um cupomzinho de desconto para vocês curtirem aí e poderem adquirir o livro. Eu já tenho o meu autografado e tudo mais, e ele é muito bom. Então, muito obrigada, Dé. Boa aula para você. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Um beijo. Beijo, beijo, gente. Obrigada. Tchau. Cadê? Onde eu desligo? Aqui. Vamos lá.